Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 funcionalidades úteis com as F-Strings no Python que nem todo mundo conhece. Como vocês sabem, a F-String por si só já é uma funcionalidade bastante útil no Python. A gente utiliza ela para poder estar formatando a nossa string, inclusive esse F ele vem de formatted. Então, para poder utilizar ela é bastante simples, a gente coloca esse F aqui no começo e aí dentro do nosso texto a gente consegue colocar essas chaves aqui. E dentro dela a gente consegue concatenar uma variável, uma função ou uma expressão. E aí, se eu rodar esse código, vocês vão ver que ele vai concatenar aqui para mim. Essa é a utilização padrão da F-Strings no Python. Com certeza, vocês já conhecem. Então agora vamos começar a brincar. E a primeira funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês é como a gente consegue utilizar uma F-String para poder facilitar o processo de debug do nosso código. Então, para mostrar isso, eu criei aqui uma função que dentro dela eu estou inicializando uma variável chamada número com valor 20 e eu estou fazendo um print normal aqui dessa variável. Então, se eu rodar esse código, vai ser printado 20 no terminal. E aí, gente, qual que é o meu ponto? Esse 20 aqui printado, ele não me diz muita coisa, porque eu não sei de onde que vem esse 20 e o que ele significa. E com a F-String, a gente possui uma funcionalidade de colocar um igual aqui no final das nossas chaves. E com isso, se eu salvar e rodar novamente o meu código, ele vai automaticamente dizer para mim de onde que vem esse valor, que nesse caso é a variável número, tá bom? Sem eu precisar vir aqui manualmente escrever número igual para eu saber, né, de onde vem, automaticamente a F-String já pode fazer isso por mim. E o melhor de tudo é que eu não necessariamente preciso colocar aqui só uma variável. Eu posso colocar também uma expressão. Então, se eu colocar aqui número mais 20, ele vai fazer o print desse número mais 20 e me dizer qual que é o valor, tá? Então, isso aqui é bastante interessante. E eu também poderia colocar uma função. Então, eu tenho aqui embaixo uma função somar, que eu posso passar aqui o meu número e eu posso passar aqui 20 também. E se eu rodar isso aqui novamente, ele vai me dizer que tá, foi passado aqui uma função, somar, com input de número e 20, e o resultado é 40. Beleza, pessoal? Então, essa é uma funcionalidade bastante útil com a F-String que não é tão conhecida assim, mas pode te ajudar bastante no processo de debug. Como a nossa segunda funcionalidade, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue formatar os valores que a gente está passando dentro do nosso F-String. E é possível formatar um integer, um float, uma data. Eu vou estar abordando esses 3 tipos de formatação nesse vídeo. E agora, para dar um exemplo em relação ao integer, eu estou criando aqui uma variável número integer e eu estou passando um valor bem grande aqui, que eu não consigo discernir se é 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, eu não sei que valor é esse, tá bom? E aí, se eu printar aqui, beleza, ele está vindo para o meu terminal. Mas uma forma que a gente tem de facilitar o entendimento do que a gente está printando, de que número é esse, a gente consegue colocar aqui no final da nossa chaves uns 2 pontos e aí a gente consegue passar um delimitador, tá bom? E tem 2 opções de delimitador. A gente pode passar um underline. E aí agora a gente consegue ver que esse valor aqui era 1 bilhão, porque está formatadinho aqui para a gente, sem a gente alterar o nosso número original. Ou eu poderia estar passando aqui também uma vírgula, que se eu salvar e rodar, a gente vai ver que a gente tem 1 bilhão aqui formatadinho para a gente. Beleza, pessoal? E essa é a formatação com integer. Em relação à formatação de float, a gente consegue passar, depois de 2 pontos, quantas casas decimais a gente quer dentro do nosso valor a ser printado, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que ele está colocando apenas 2 casas decimais, apesar de terem várias aqui. E aí eu conseguiria especificar aqui 3 também, se eu quisesse. Então, o que eu estou dizendo aqui basicamente é que depois desses 2 pontos, a formatação que eu quero é depois da casa decimal, 3 float points, beleza? Esse F aqui significa floating points. E aí, aqui embaixo tem o mesmo processo, porém que para porcentagem. E aqui em cima eu tenho um 0,15. E aí eu quero formatar isso daqui como uma porcentagem. E aí eu estou dizendo aqui que eu quero 0 casas decimais, tá? E eu poderia colocar que eu quero 2 casas decimais também para minha porcentagem. E aí ele vai printar aqui 15%. Então, é possível fazer esses 2 tipos de formatação aqui com float, que vai ser útil aí para a gente poder estar decidindo quantas casas decimais a gente quer, ou se a gente quer um número como porcentagem ou não, tá bom? E o terceiro tipo de formatação que a gente consegue fazer também é a formatação de data, tá, pessoal? Então, eu estou puxando aqui o datetime, utilizando o datetime.now para poder puxar um timestamp. Se eu fizer um print aqui na minha tela, vocês vão ver que eu tenho aqui um timestamp completo. Porém, pode ser que em alguns cenários eu queira apenas algumas partes desse timestamp. Então, eu consigo formatar aqui também
no meu F-string colocando uma porcentagem, e aí eu passo aqui, beleza, eu quero um ano, e aí eu quero também um mês, o dia, e para mim tá de boa. Se eu salvar e rodar, vocês vão ver que agora eu consigo pegar só a data. Então eu poderia pegar também a hora, se eu quisesse, os minutos. Então é possível basicamente especificar tudo que você quer puxar aqui dentro da sua data com o F-Strings. E agora, gente, como última funcionalidade, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer para poder estar preenchendo ou alinhando automaticamente o nosso texto com a utilização de F-Strings, beleza? Então, aqui mais uma vez como exemplo, eu tenho a inicialização de uma variável chamada número, onde eu estou passando o valor 20, e aqui embaixo eu estou fazendo um print normal dessa variável, e aí se eu rodar aqui, vocês vão ver, beleza? É um print normal. E agora, vamos supor que eu quero jogar o meu número mais para a direita. Eu quero colocar caracteres aqui automaticamente à esquerda do meu resultado final. E o que eu posso fazer é colocar aqui mais uma vez os dois pontos, e aí eu especifico para onde que eu quero jogar esse resultado final, né? Nesse caso eu quero jogar ele para a direita, então eu vou colocar aqui o sinal de maior que, e aí quantos caracteres eu quero colocar à sua esquerda. Nesse caso, eu vou botar o 10 aqui, e esse 10 aqui, ele significa que o meu output final, no mínimo, ele vai possuir 10 caracteres, porém, o meu 20 ele já consome 2. Então, se eu salvar aqui esse código e rodar ele, a gente vai ver que a gente possui aqui a nossa esquerda, e o total vai ser 8, porque no final o meu 20 consome 2, e aí somando 8 mais 2, nós temos 10, beleza? Então, gente, é assim que a gente faz para preencher aqui automaticamente o nosso output com utilização de F-strings, e não necessariamente eu preciso preencher com espaço. Então, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui um hashtag, e se eu salvar isso aqui e rodar novamente, a gente preencheu aqui o nosso output para a esquerda com 8 hashtags, beleza? Eu poderia colocar um e-comercial também, se eu quisesse. Então, mais uma vez, está funcionando. E é assim que a gente faz, gente, para poder preencher aqui o nosso texto com uma F-string. Inclusive, não necessariamente você precisa jogar esse preenchimento na esquerda, tá? Então, eu posso colocar aqui a inversão do meu sinal, e aí se eu rodar novamente, vocês vão ver que o meu resultado aqui, o número, ele fica para a esquerda, e aí todo esse preenchimento aqui com o e-comercial, ele vai para a direita, tá bom, pessoal? Inclusive, eu conseguiria colocar ele no meio também. Então, ao invés de colocar ali o menor que, eu consigo colocar aqui o acento circunflexo. E agora o meu 20, ele vai ficar aqui no meio dos meus 4 e-comerciais, tá bom? Então, gente, eu vou terminar por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a alguma dessas funcionalidades, deixem aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.